Gudrian, vamos falar do São Paulo, crise. Dorival vai engrossar a lista dos técnicos que vão ser demitidos, que estão sendo demitidos. E aí, Gudrian, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, João e amigos do Expediente Futebol. Pois é, muitos conselheiros do São Paulo já querem a cabeça de Dorival. Se a luz estava amarela, agora ela ficou vermelha, João. E a segunda-feira foi extremamente tensa por aqui e ainda está sendo. Ó, nesse momento, o pessoal está decidindo ainda, ó, quase 6h30 da tarde, da noite, né? Estão decidindo quem vai dar a entrevista coletiva hoje aqui. Não se sabe se é alguém da diretoria, se é algum jogador, se é fulano de tal, porque é o seguinte, vamos por partes. Hoje a representação estava marcada para as 2h30 da tarde e havia possibilidade de protesto da torcida. Não houve, por enquanto, protesto da torcida aqui no CT. Os jogadores se reapresentaram às 2h30 da tarde. Nós não pudemos fazer imagens dessa reapresentação aqui do estacionamento do CT, o que sempre foi permitido. Hoje os seguranças nos impediram. E aí a gente buscou a informação. Primeira reunião do dia entre Rodrigo Caio e Cueva. Os dois se acertaram num papo só entre os dois. Botaram panos quentes em nome da salvação do São Paulo. Depois, no treinamento, fizeram questão de treinar lado a lado para mostrar aí essa trégua entre os dois que se envolveram numa discussão que começou semana passada. O Rodrigo Caio cobrou o Cueva numa coletiva, o Cueva depois do jogo contra a Ponte cobrou o Rodrigo Caio, enfim, eles se acertaram. Depois, na reapresentação, os jogadores, num bate-papo com o Dorival, pediram para fazer uma reunião só entre eles, isso já eram 3h30 da tarde. O Dorival e os demais integrantes da comissão saíram e deixaram só os jogadores. Esta reunião com o grupo todo dos jogadores durou 1h15. E foi interessante, porque enquanto os jogadores estavam reunidos, né, aparando aí as arestas e tal, lavando a roupa suja, do lado de fora, aqui num dos jardins do CT, a cúpula tricolor, os diretores, o presidente do clube, também estava reunida. Decidindo o quê? Não se sabe. O futuro de Dorival, até quando ele vai ter um lastro aí de trabalho. Muitos conselheiros disseram o seguinte, que o Dorival teve o apoio de 100% no clube quando assumiu o São Paulo, da situação, da oposição, mas 2 meses depois não mostrou os resultados esperados. E muitos conselheiros defendem a seguinte tese: ainda dá tempo de mudar. Vamos tentar de tudo, não vamos deixar para o ano que vem, quem sabe na Série B. Dorival tem um compromisso complicado pela frente. Domingo é o Vitória, que também luta para não cair, então chamado jogo aí dos 6 pontos, né? E o Dorival não vai ter o Jusilei suspenso e nem o lateral esquerdo, o Edmar. Hoje, depois dessas reuniões todas aí, teve um pouco de treino, uma meia hora de treininho, e amanhã treino pela manhã, 9h30 da manhã, reapresentação por aqui, para ver aí se o São Paulo consegue, enfim, sair dessa reunião. E a gente está tentando aqui descobrir quem vai falar hoje por aqui, João. Opa, tá legal. Então a reunião continua rolando. Poderemos ter novidades ainda hoje, hein, meu amigo Adriano Neufeld? Poderemos ter novidades, isso se a gente já está a postos aqui, olhando ali a sala de imprensa. Se entrar alguém da diretoria ou o presidente do São Paulo, a novidade vai ser grande. Se vier um jogador, é porque eles botaram panos quentes e o Dorival segue aí pelo menos até o jogo contra o Vitória. João? Perfeitamente. Fica aí de plantão, nosso Gudrian Neufeld no Expediente, no Central Fox, no Boa Noite Fox. Qualquer novidade você vai saber aqui nos canais Fox Sports. Rodrigo Caio e Cueva continua rendendo e Dorival, situação sendo analisada. Só botar o que aqui, assim, eu acho assustador, absolutamente amador a gente discutir a saída do Dorival Júnior depois de 11 jogos. 11 jogos. Não tem o que discutir. Não estou dizendo que não. Eu acho que não vai sair. Eu não estou dizendo botando minha mão no fogo, não. Estou dizendo, acho que não vai sair.
Acho até que o Leco pode dar entrevista, acho que o Leco deveria dar entrevista para falar sobre tudo que se discutiu no dia de hoje. O presidente do clube, nesse momento delicadíssimo da história do clube, tem que falar. E aí não é falar para demitir o técnico, é falar para explicar o que aconteceu, como foi a reunião, o que se discutiu sobre Cueva e sobre o Rodrigo Caio. Assumir as suas responsabilidades. Assumir a responsabilidade de falar. Independentemente da mudança de comando técnico, que na minha opinião é um absurdo cogitar. É um absurdo. Depois de 11 jogos. Claro que o time não avançou. Eu acho que não avançou também, me parece, uma teoria minha, o Dorival é excelente para montar o time. O que o Dorival nunca teve muito foi essa capacidade de jogar a corda para resgatar, sabe? Falta força para puxar a corda. E é o que precisa agora? Motivação. É o que precisa. Além disso, alguém tem que motivar. Mas você não tem que contratar um motivador para o São Paulo, porque o motivador vai tirar do abismo e depois, aí faz o quê? Aí você precisa do trabalho. Então tem alguém a ajudar a fazer o resgate para depois ter um time que se fortaleça. O São Paulo estava com o jogo controlado no sábado. É verdade. O São Paulo fez 2-0, ganhou o jogo. De repente, o Sidão saiu um mal, bate na mão do Jusilei, pênalti, expulso, mudou, transformou. Aí entra o nervosismo da situação, né? Que o São Paulo não está acostumado a isso, brigar para não cair. Então. Tem uma fumaça aí, né? Porque qual é a fumaça? O presidente tem que chegar e falar antes mesmo da gente começar a discutir isso daqui, da torcida do São Paulo imaginar que o Dorival vai sair, não é? Hoje, é o que consta, nenhum dirigente falou lá no São Paulo. Não, por enquanto não. Meio-dia é um bom horário para se dar uma entrevista e falar, gente, a situação é delicada, a gente sabe, confiamos no trabalho dos jogadores, confiamos no trabalho do técnico e o Dorival segue sendo o nosso comandante até o final da temporada. Não falaram um pouquinho. Se você vai deixando. O jogo do São Paulo foi quando? Foi no sábado. Nós estamos quase batendo 48 horas, 2 dias depois do jogo do São Paulo, do encerramento do jogo do São Paulo. Então, vamos esperar, porque eu estou com o PVC também. O que a gente está discutindo é a possibilidade. Eu acho um absurdo. E eles estão pensando na possibilidade. O Dorival. E se o São Paulo fizer isso, só para concluir, Eugênio, se o São Paulo fizer isso, aí assinou de vez a cartilha para cair, porque começa com um treinador, muda para o segundo, e agora na reta final, faltando 15 rodadas, vai buscar um terceiro. Olha aqui, pessoal, vamos ver ali os números de Dorival Júnior como treinador do São Paulo. Temos uma arte, são 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 39%, 18 gols marcados e 21 gols sofridos. É ruim mesmo. Agora, em 11 jogos, repito, não dá para você pegar 11 jogos e falar assim, se você fizer isso, seja assim, errei. Levanta o dedo e fala assim, quem errou fui eu. Que é o que a direção do São Paulo precisa fazer em relação à mudança toda do elenco. Porque, repito o que eu falei agora há pouco, a razão do São Paulo estar nessa pindaíba é a mudança toda a transformação da temporada. Você abrir mão de 14 jogadores, contratar outros 18. Thiago Mendes, Luiz Araújo, né? David O time que está jogando. Bom, Sidão, chegou em janeiro. Militão. Chegou em janeiro, ficou um tempão afastado. Estava na pré-temporada. A Arboleda não jogou. Chegou há pouco tempo, Arboleda. Jogou há pouco tempo. Bruno Alves chegou há pouquíssimo, menos tempo ainda. Menos de 2 semanas. Rodrigo Caio jogou. Edmar estava lá. Bruno Alves, vamos lá. Petros, não existia. Chegou no meio do ano. No meio do primeiro turno. Jusilei, Hernanes, Marcos Guilherme. Todos chegaram agora há pouco tempo. Lucas Fernandes voltou de lesão agora. Então, assim, metade do time não existia. O Prato estava na pré-temporada. Significa o quê? Que por uma decisão da diretoria de mudar tudo no decorrer da temporada, o time está sendo montado em plena briga para não cair. E com essa pressão imensa de ter que escapar do rebaixamento. Com todo esse nervosismo. É uma situação muito complicada, principalmente para um time como o São Paulo, que raramente passou por essa situação. Exatamente. Então, o Leco deu entrevistas recentes aí dizendo que tudo que tinha que ser feito foi muito bem feito e que a diretoria de futebol não tem responsabilidade nenhuma. Tem responsabilidade, sim. Tem muita responsabilidade. Ter mudado. Primeiro, o projeto errado de ter apostado num treinador que nunca tinha sido treinador na vida. Eu acho que esse foi. O cara é monstro, o maior jogador da história do São Paulo e tal, mas deveria ter tido uma outra experiência antes de assumir o comando de um dos principais clubes do futebol brasileiro. Apesar disso, o aproveitamento do Rogério no número maior de jogos, foram 35 jogos, o aproveitamento de Rogério Ceni bateu 49,5%, ou seja, o aproveitamento do atual treinador, o Dorival, que é mais técnico que o Rogério, é pior do que aquele do Rogério Ceni. Mas também era 4,9 de nota, né?
Porque chegou Eu tô falando só de aproveitamento. De futebol praticado, mas 49%. 0,00. Se eu tirar 4,9 numa nota que vale 10, eu tô reprovado. Não, mas são números, Então, PVC. os dois estão Não, 4,9 de 10 eu tô reprovado. Tá, mas vamos levar em... Nós temos que respeitar a porcentagem. Agora, não era para tocar. Nós temos que respeitar a porcentagem em cima do universo de partidas dos técnicos. Mas só que vamos lá, vamos mudar a compreensão então. Ao invés da gente ficar analisando o trabalho do técnico, o resultado do trabalho do técnico, vamos botar na mesa o trabalho do resultado da diretoria do São Paulo. Exato. Porque quem escolhe o técnico é a diretoria. Quem escolheu outro técnico, como você disse, para mim não escolheu, inventou o Rogério Ceni de técnico, foi essa diretoria. Quem geriu mal a entrada e saída de jogadores, desmontando um elenco e tentando remontar outro com deficiências na remontagem, cadê os laterais, cadê os volantes desse time do São Paulo?